Uma etapa importante está sendo concluída na história do SEAC, Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado do Paraná. Vamos ver um resumo desta história. Adonai Aires de Arruda assumiu a presidência do SEAC no ano de 1996. A missão da nova equipe era dar mais representatividade e força política ao setor, e também construir uma completa estrutura de trabalho. Hoje, a sede do sindicato tem um andar inteiro no centro de Curitiba. E além de dar dinamismo e representatividade ao SEAC, outro objetivo foi abrir a participação também para as empresas menores. A área de serviços, ela sempre teve num patamar, vamos dizer assim, secundário na sua representatividade, em que pese ela ser um fator preponderante da economia e um dos principais geradores de emprego com preponderância de mão de obra, ela sempre esteve numa participação de segundo plano. Ao longo destes anos, a sua representatividade aumentou significativamente, mas continuamos até hoje brigando por um status quo diferente, uma vez que o nosso setor é o segundo maior empregador do mercado e é o primeiro maior empregador de mão de obra feminina de baixa escolaridade. Então, são alguns pontos relevantes que isso tem sido uma briga permanente do setor. E que já daquela época se entendia essas dificuldades e precisávamos efetivamente ter um marco de significância dentro disso. Nesta gestão, a necessidade de formação de mão de obra qualificada para o setor levou à criação da FACOP, Fundação do Asseio e Conservação do Estado do Paraná, um grande centro de ensino profissionalizante. A FACOP, eu vejo que não só a gente tem uma perspectiva muito grande no lado social, nós acreditamos que até meados do ano que vem a gente consiga inaugurar o nosso Museu da História da Limpeza, que além de contar a história da atividade, ele será único na formação de profissionais para limparem museus, será o único do mundo nesse sentido. A FACOP tem hoje grandes resultados na área social. É um modelo único em que patrões e empregados são sócios e mantenedores. O início foi só com cursos presenciais, mas agora, com os cursos profissionalizantes à distância, não há mais fronteiras. Estes cursos já são exportados para os países da América do Sul, do Norte e Europa. E o projeto é ampliar este mercado. A grande sede da FACOP no município de Almirante Tamandaré tem 1.400 metros quadrados de área construída. Os alunos não pagam e 20 mil deles já foram certificados profissionalmente pela Fundação. A superintendente executiva, Cássia Almeida, analisou estes resultados. Com certeza, entre as grandes realizações do senhor Adonai no SEAC, é uma da que se destaca, né? Há muitos anos atrás, vamos falar já há 19, enfim, em 2022 comemoramos 20 anos de FACOP, ele já criava essa instituição em parceria com o CIEMACO, com o senhor Manassés, ou seja, laboral e patronal caminhando junto, que é uma de suas outras características, né? Essa questão de relacionamento. Já criava com esse foco de valorização de pessoas. Como ele sempre fala, pessoas não têm preço, pessoas têm valor. Hoje em dia, um dos grandes valores empresariais é a responsabilidade social. E a FACOP, há 20 anos, já foi criada com esse princípio, embora fosse algo desconhecido. Então, inicialmente, uma escola para capacitar o operacional, as pessoas que realmente movimentam esse setor, o que é benéfico para elas, é benéfico para as empresas que as contratam, é benéfico para o cliente que recebe essa prestação de serviço profissional e especializada e, em suma, para a comunidade como um todo. Além do SEAC,
Adonai Aires de Arruda também presidiu neste período a Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza e Conservação e afiliou a entidade à Associação Internacional, tendo sido também o único brasileiro a presidir a Federação Mundial do setor. Agora, com o final da gestão, Adonai planeja colaborar mais com a FACOP na área do ensino profissionalizante. O meu amanhã, eu penso muito em, de repente, ficar até com uma dedicação maior lá, com um assento lá, com uma parte mais exclusiva. Ao final desta gestão, os diretores do SEAC analisaram os resultados. Deixa um sindicato estruturado, né, um sindicato que hoje consegue oferecer aos seus associados diversos tipos de serviços, né? Uma gestão que deixa uma das mais completas convenções coletivas do segmento do asseio e conservação, deixa um legado como base, né? Essa convenção coletiva do Paraná serviu para as outras convenções no Paraná. Então eu digo que a gestão do Adonai foi uma gestão que trouxe muitas inovações, muitas coisas que foram criadas e pensadas aqui no Paraná, hoje são referências no Brasil inteiro. A Adonai construiu uma fórmula tranquila, harmônica, da gente conduzir todo esse processo. Essa relação, ela foi muito, diria, amistosa, foi tranquila, ela foi possível conduzir. Lógico, há conflitos de interesse entre capital e trabalho, mas sempre conseguimos superar com um entendimento, né, com aproximação, e isso proporciona ao empresário, como eu falei, o planejamento das suas atividades. Minha visão é o mais importante, é a aproximação do patronal colaboral. Com isso mostra que as duas classes estão num segmento, numa estrada só para o bem da nossa entidade. O laboral com o patronal sempre tiveram na mesma estrada, sempre um bem comum para as duas classes, tanto para o patronal como para o laboral. Visto isso, que a própria FACOP é uma entidade que é uma fundação que é gerida pelas duas categorias. Isso é inédito. Eu entendo que o SEAC é um expoente também no Paraná. Não vejo alguém que tenha tantas novidades e tanta atuação tão forte como nós, seja na área privada, seja na área pública. Eu nunca tive nenhuma dificuldade de ter esse diálogo, de ter essa conversa extremamente, sempre muito objetiva e franca e com respostas simples, de forma que não haveria nenhuma dificuldade de entender a resposta. E é muito fácil trabalhar quando você tem uma diretoria que te dá suporte, e é uma diretoria que você tem respeito, você tem orgulho e realmente dá prazer em trabalhar. O SEAC é considerado uma entidade sindical à frente do seu tempo. Posso dizer aos senhores que o nosso SEAC, do ponto de vista sindical, está efetivamente além do seu tempo. Ele já incorporou, na saída da reforma trabalhista de 2017, todas as facilidades da nova legislação e continua sendo muito criativo. O SEAC, através da fundação que o Adonai sugeriu e criou, o SEAC, através da relação com a Federação dos Trabalhadores e os seus 9, 10, 11 sindicatos nas bases territoriais do Estado, mantém uma relação independente, mas harmônica. Mantém uma relação criativa, cada qual vendo o seu espaço. E neste ponto o SEAC merece elogios. Ao Adonai, que presidiu essa entidade e que acompanhei desde o seu primeiro momento, um agradecimento. Não em meu nome, que eu sou um mero prestador de serviço, um advogado que faz a advocacia sindical do SEAC, mas um agradecimento da categoria econômica. Hoje a terceirização é um fato consagrado e é
a economia depende basicamente dos serviços. Parece que esse é o sinal que a economia está demonstrando. Logo, o Adonai deixa os fundamentos e deixa tudo muito bem ordenado para que prossigamos de forma absolutamente como ele gosta, competente. De antemão, quero agradecer ao amigo Adonai Arruda por ter agregado tanto valor ao nosso segmento. Em um olhar retrospectivo, fica notório os resultados dos esforços empreendidos por ele. E sempre com muita responsabilidade, muito trabalho e talento. Ele venceu o desafio de manter as conquistas até aqui, promovendo avanços necessários para o segmento. Nós sabemos muito bem que não é fácil presidir uma entidade sindical. E apesar das dificuldades que se encontrado ao longo do caminho, ele respondeu à altura às expectativas e exigências do cargo, prosseguindo e vencendo com muita determinação e altivez. Um ciclo se encerra, mas com certeza de que o seu legado permanecerá. Eu, Renato Fortuna Campos, em nome do SEAC de Minas Gerais e em nome da FEBRAC, deixo aqui o nosso muito obrigado. Nós que temos o espírito do empreendedorismo, de que os horizontes eles devem estar sempre sendo ampliados e buscados cada vez com mais evidência, nós não podemos nunca dizer, entendemos que a missão está cumprida, porque a missão não acaba, mas que realmente nos dá um orgulho positivo e nos dá aquela sensação de que efetivamente conseguimos plantar um exemplo de como se pode profissionalizar e qualificar toda e qualquer atividade profissional que você imagine.